peraí. Antes de você começar a escutar esse episódio, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para receber um episódio novo toda semana. Olá, Fandom Army! Se você ainda está vivo, depois desta grande semana que tivemos, vamos para o mundinho BTS, que começamos com o quê? Começamos com boas notícias, porque a gente já tem data marcada, já tem nome do álbum e já tem álbum na pré-venda, sold out. Quem comprou não comprou, R$ 1.000 praticamente para comprar esse álbum. E vamos ver, agora a gente só tem que esperar a data do nosso comeback, né? Que vai ser no dia 20 de novembro. Pode marcar aí na agenda de vocês. Dia 20 de novembro tem comeback, tá? E tenho desconfianças que o comeback stage vai ser no BBMAs, porque o BTS já foi confirmado como atração do BBMAs no dia 22 de novembro. Então, assim, já entramos numa outra era de comebacks aí, né? O novo álbum se chama B. É um álbum muito esperado pelo fandom, né? Porque ele tem um dedinho de produção de todo mundo, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Ai, nem sei o que esperar. Eu tô muito empolgada, assim. Eu acho que é o primeiro álbum que eu não fiz previsão nenhuma de como é que ele vai ser, nada. Eu só tô esperando. Eu também tô só esperando, tipo, eu não quis colocar expectativas no que eu tava no álbum e tudo mais, né? Para não surtar. eu quero ver o que vai vir por aí, né? Porque, bom, vai ser um álbum que os meninos já disseram que eles vão ter grande parte na produção, tanto, não só na música, mas na produção da capa, na produção dos photoshoots, no MV, né? Eles já falaram aí em algumas lives que eles fizeram, né? A gente também teve lives aí durante essa semana, com eles comentando algumas coisas do álbum e tudo mais. Então, assim, não dá para saber o que esperar, na verdade, né? Porque vai vir tudo da cabecinha deles. Mas, assim, gente, tenho plena confiança de que se vai vir da cabecinha deles, vai ser bom, né? Vai ser bem produzido, vai ser bem feito, vai ser legal e a gente vai curtir. Bom, pelo menos é isso que eu espero, né? A única coisa que eu espero é que a gente vai curtir muito, né? Mas enquanto o álbum novo não chega, Dynamite tá, assim, lá no topo, né? Já alcançou o topo de todas as paradas, já fez tudo que podia, inclusive inventou um novo All Kill, né? Além de pegar todos os All Kills, né? De ser número 1 em todos os charts coreanos, japoneses, enfim, de dar All Kill em todas as paradas, eles conseguiram, na nova era da Billboard, porque agora a Billboard tem 7 charts, né? Eles conseguiram dar um All Kill na Billboard. Então, assim, eles conseguiram o número 1 na Hot 100, na Global 200, que exclui as músicas, os streams, as músicas, as compras dos Estados Unidos, na Artist 100, em World Albums e no Top Social, que a gente tá mantendo aí já tem 3 anos. Então, assim, demos um Billboard All Kill com Dynamite. Assim, eu não sei mais que recorde que falta Dynamite bater, né? Eu realmente não sei, porque agora foi esse, teve o recorde de mais horas escutadas nos charts coreanos, em número de números uns coreanos, enfim, eles conseguiram tudo com essa música, literalmente conquistaram o mundo com Dynamite. E além de Dynamite, agora a gente tem uma outra música que tem potencial de chart, principalmente na Billboard, porque ela já estava ela já estava ali ranqueando, que é a Savage Love, que ganhou um remix novo com o BTS. Eles apresentaram esse remix primeiro com um videozinho lá no TikTok, mas também já saiu nessa sexta-feira, essa última sexta-feira, o Savage Love. E eu gostei bastante da nova remixagem. A gente pôde ver uma unit nova, né? Vamos dizer assim, que foi o Jungkook, o
o Jungkook, o J-Hope e o Suga. E foi muito legal. Gostei muito da parte do rap. Eles deram uma renovada na música, assim. Não é minha música favorita, mas, né, foi divertido ver o Jungkook falando the F-word. The F-word. Eu acho que eu nunca ouvi alguma pessoa falar essa palavra tão fofinho, igual o Jungkook falou. É literalmente aquele emojizinho assim, com um olhinho assim, desse tamanho, enorme. Foi o Jungkook falando essa palavra. Foi incrível, assim. Só ele pra fazer um trem desse, né? Uhum. Foi muito fofinho. E, assim, né, todo mundo tem que concordar que, além de ser fofinho, vamos dizer assim, foi o... como é que era o nome dessa música da Miley Cyrus? Perdi. Decline? Não. Aquela tá em cima do... Que foi o... Wrecking Ball. O Jungkook falando F, né? Falando palavrão em inglês. Foi o Wrecking Ball, assim, né? Eu vou quebrar o meu estigma de neném, de menino bonitinho, vou falar um palavrão. Podia ser ele pelado em cima de uma bola de demolição? Podia, mas... Podia soltar um clipe desse? Podia, né? Mas tudo bem, a gente aceita. Já foi assim, né? Imagina, esse pessoal já ficou chocado com tão pouco. Pelo amor de Deus, imagina. Uhum. Imagina uma situação dessa. E para finalizar, a gente teve uma semana inteira de BTS no Jimmy Fallon, que é um programa que muitos ARMYs gostam, né? Eu particularmente gosto muito do Jimmy Fallon, ele é muito engraçado, o programa dele é muito bom. E ele abriu esse espaço aí, né? Para os meninos se apresentarem e participarem do programa ao longo da semana inteira. A gente teve 5 performances, né? Diferentes em cada dia. Então, a gente teve... no primeiro dia, a gente teve Idol. Depois, a gente teve Black Swan. A gente teve Microcosmos. A gente teve Home. E a gente teve Dynamite, com direito a eles patinando num ringue, né? Foi muito legal, muito bonitinho. Eles também deram entrevista pro Jimmy Fallon. Dá pra ver que é um programa que eles se sentem muito à vontade, né? O Jimmy Fallon deixa eles muito à vontade, brinca com eles, não faz umas perguntas besta, né? Não gasta tempo com pergunta besta. Uhum. E foi uma ótima jogada de marketing, né? Porque, para quem não sabe, essa semana começou a votação pro Grammy e o BTS submeteu, né, o Dynamite aí para algumas categorias e tudo mais. Então foi excelente, porque além deles participarem, a gente ter essas performances, os votantes do Grammy também ficam, né, ligados aí no que o BTS faz, quem é BTS, quais são as capacidades deles, né? E aumentam as chances aí de, quem sabe, né, uma nomeação. O próprio Jimmy Fallon falou que estava sentindo que esse ano vinha. Uhum. Então, com as bênçãos do Jimmy Fallon, e também teve a participação do John Cena, que é outra pessoa que fala fofo, muito, né? advocates muito com relação ao BTS, né? Também participou do programa e tudo mais. Então, foi uma semana super legal, cheia de apresentações maravilhosas, com cada uma com cenografia, direção, muito bem pensada. A minha preferida foi Home, porque foi uma das músicas que eu mais gostei do álbum Persona, assim, uma das minhas favoritas do Persona. E foi tudo. Eu adorei, assim. Eu acho que foi uma música, assim... É uma música que tem o Jimin como vocal principal, né? E ele tava super feliz, porque acho que foi a primeira apresentação... Não foi a primeira apresentação em stage, mas foi quase um videoclipe, né? A gente quase ganhou um videoclipe dessa música e... foi tudo. Eu adorei, sério. Foi o videoclipe que Home merecia, né? Porque Home realmente é uma das minhas favoritas de Persona. Não tinha clipe. E agora a gente mais ou menos pode dizer que tem, né? Porque ficou uma fofura, na verdade. Eu também adorei, é uma das minhas favoritas, mas a minha apresentação favorita mesmo foi a apresentação de Black Swan. Porque, gente, Black Swan é tudo, amo Black Swan.
eu fiquei, assim, maravilhada. Foi muito linda a apresentação. Eles estavam super coordenados e o espaço estava muito bonito. Mas gostaria de deixar aqui uma menção honrosa também para Idol, porque eu amo Idol. Idol foi uma das músicas que me trouxe pro fandom, né? Porque eu entrei ali já no finalzinho da era Love Yourself Answer. E, cara, já de cara, na primeira noite, eles se apresentando na TV nacional americana, com uma música que tem várias referências à cultura coreana em frente a um prédio, a uma construção tradicional coreana, foi tudo de bom, né? Foi muito incrível e deu para ver que eles valorizam muito as raízes deles, apesar de estarem aí totalmente inseridos, né, no mercado americano. Uhum. Eu acho importante, né? A gente já vive numa geração onde a gente tenta trazer as raízes e isso que faz as diferenciações, né? Temos outros artistas que fazem isso muito bem, que tentam trazer as suas raízes com relação e não ficar numa caixinha onde todo mundo faz a mesma coisa. Então, é muito legal, assim. Eles gostam de enfatizar o K do K-pop, né? E isso é uma coisa muito boa. Tanto que é por isso que eles têm um trabalho junto com o Ministério do Turismo e tudo mais, né? Eles representam essa parte. Então, eu acho muito legal mesmo, assim. Exatamente. Bom, e hoje nós chegamos ao nosso último episódio comentado de Volta à Primavera dessa temporada. Parece que foi ontem que começamos, né, Fofiqueira? Não achei que ia passar tão rápido. Ai, eu também não, sabe? As semanas literalmente voaram. Mas é o que acontece quando a gente tá lendo boas histórias como essa, né? Exatamente. Por isso, sem mais delongas, a gente vai pro episódio de hoje. Para você que chegou agora no nosso podcast, eu sou a Randy. Eu sou a fanfiqueira e esse é o Armycast. Um podcast inteirinho para ler e se divertir com fanfics do BTS. Durante cada temporada, nós lemos uma long fic finalizada, comentamos, rimos e, claro, surtamos. Você pode participar dos nossos episódios marcando nosso perfil oficial no Twitter, @ArmyFixPodcast, ou usando a nossa tag, #ArmyCast. Os comentários do Twitter sempre aparecem por aqui, então vem conversar com a gente. E esse podcast se tornou possível graças à plataforma Anchor. Se você não conhece, é um aplicativo super fácil de usar, onde você grava, edita e distribui os seus podcasts nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Apple Podcast. É bem legal porque, além de ser uma ferramenta gratuita, você pode monetizar seus podcasts de maneira fácil e rápida, sem se preocupar com o mínimo de ouvintes. Resumindo, é tudo o que você precisa em um só lugar. Faça o download agora do aplicativo Anchor, disponível tanto nas plataformas do Apple Store quanto na Google Store. Ou acesse anchor.fm e comece já seu podcast. 이 모든 건 우연이 아니야 그냥 나의 느낌으로 Aí eu tô com a música errada na cabeça. Não, essa é a música do final dessa fic, né? É o tempo todo assim. Principalmente nesse capítulo agora. Bom, e aí depois de um ano, né, de que tudo aconteceu na vida do Jimin, aquela bagunça toda, ele voltou do exército, descobriu que a mulher dele estava traindo ele, não só traiu ele, como tinha tido um filho dessa traição, que o mundo dele caiu, né? Ele faz uma reflexão, né? E percebe que a vida dele tá mais estável, né? Ele tá se relacionando com o Yoongi e isso tá ajudando muito ele, mas ao mesmo tempo ele ainda tem algumas crises, né? Ele ainda tem alguns pesadelos que dá para perceber que, assim, ele superou muita coisa, superou, mas ainda tem um longo caminho para percorrer. E nesse meio inteirinho, né, o Yoongi tá dando os passinhos dele, né?
E aí ele convida o Jimin para um encontro especial e a gente está dentro de uma outra problemática nessa fic, né? E a gente tem a resolução dela também neste finalzinho, que é o caso do Tei, né? Então o Tei lá sumido, mestre dos magos, que aparece só de vez em quando, resolve mandar uma mensagem falando: ai, vamos no cinema, tem um filme que eu quero assistir e tudo mais. Mas, né, o Jimin tá nessa crescente de decepção com o amigo faz um tempo, né? Que ele chama, teve toda a questão que ele queria conversar com todos os amigos com relação ao que ele estava sentindo, as mudanças que ele estava passando, que ele queria ter a presença do melhor amigo lá. Teve a questão da mentira, né, também, né, que ele descobriu que o Tei tinha mentido sobre a viagem de final de ano. Então, o Jimin, ele resolveu optar por sair com o Yoongi, né? Tipo, ele já estava planejando sair, né? Mas ele faz isso, ele fala assim: ah, então, né, vocês têm os seus compromissos, eu também tenho os meus compromissos, não vai dar, né? E é nesses momentos que a gente começa a quebrar as nossas amizades, né? A gente tenta e vai começando a desistir. É muito triste isso, né? Esse é o primeiro passo para a ruína das amizades. Exatamente, é o orgulho, né? Não se deixar. Não abrir o jogo para o amigo, né? Falta de comunicação, gente. Comunicação, se comuniquem. Por favor. Usa o WhatsApp. Gente, é engraçado, né? Porque a gente tem tanta forma de se comunicar. Tem o WhatsApp, tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem agora as plataformas de conversas, né? De vídeo chamada também bombando por causa da pandemia. Tem Zoom, tem Teams, tem tudo. Você tem 1 milhão de formas de se comunicar, então se comunica, tá, gente? Quando você estiver nessa... Não deixe o orgulho tomar conta e usa uma dessas plataformas e se comunica, né? Mas, enquanto isso, né? Enquanto ele tá nesse bife aí com o Tei, ele decide aproveitar, né? O namoro dele, que ainda não é um namoro, mas é um namoro, ele só não declarou isso. E eles resolvem ter um encontro especial, né? O que é meio chato nesse momento é que o Taeyeon também convida ele para sair no mesmo dia. Só que aí ele pega e fala: bom, você nunca tá disponível para mim, eu tô correndo atrás de você e tudo mais, e eu vou sair com o Yoongi, não vou dar preferência pra amizade, né? E aí fica aquele climão assim, né? Mas enfim, ele sai com o Yoongi e vou deixar aí pra edição do programa colocar a trilha sonora. Today is the day. Gente, basicamente, né? É isso. A gente não tem muito o que comentar nessa parte, né? Como vocês sabem, a gente sempre tenta manter o programa aqui livre para todos os públicos, a essa altura já não é mais. PG-13, né? A gente faz igual a Cardi B. Exatamente, coitada, ela não conseguiu fazer um rap quase sem xingar, né? Faltou ali um xingamento, nem foi tão assim. Mas enfim, fica aí a musiquinha para vocês neste momento, né? Abrindo um parênteses, eu não tô falando mal do Blackpink, tá, gente? Eu tô falando mal da YG, tá? Porque, assim, apesar de eu não ser fã, eu tô puta, tá, gente? Eu tô putaça com essa história aí. Então, é por isso que eu dei um shade aqui, tá? Então, não me xingue. A gente tá aqui pra defender, na verdade, o Blackpink, porque talento não falta pra aquelas meninas, tá? Se você não gosta do Blackpink, beleza, ok, a gente entende. Mas a gente acha que elas são boas, elas só são mal administradas pela YG. Então, YG, pelo amor de Deus, pega essa joia rara que vocês têm na mão e faz alguma coisa. É isso aí. Vamos lá. Mas vamos voltar que esse é um podcast ARMY, né? Exatamente. A gente é ARMY, mas a gente também não é surdo e cega. Enfim. Exatamente. A gente aproveita outras coisas que tem aí no mercado, né, gente? Tenta aproveitar. Nossa, a gente tenta muito, gente. Mas assim, é muito conteúdo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, enfim,
Acontece essas coisinhas aí, né? A gente tá saindo do assunto justamente para não comentar o que tem que comentar. Não, Ah, o Jimin, né? Ele sente cresceu aí o sentimento, né? Então ele fala, só 3 palavrinhas, só 3 palavrinhas. Fala logo! Você como leitor fala, que baile é esse que você quer? Ele quer? só fala logo, admite o que você tá sentindo e vambora. É isso mesmo. Larga de enrolação, não precisa enrolar, não se enrole, né? Mas enfim, e aí a gente passa, né, pro capítulo seguinte, que o Jimin percebe que, cara, que besteira, ele é meu melhor amigo, eu cresci com ele, por que diabos eu tô deixando que essa amizade se esvaia pelos meus dedos, né? Então ele tá decidido e tenta, né, se conectar de novo com o Taeyeon e tudo mais, e descobrir o que tá acontecendo, porque ele sabe, como amigo de longa data do Tae, que tem alguma coisa que não tá legal na vida dele, que ele não tá se abrindo, e até por isso ele tá meio arisco, né, com os amigos. Ele também apareceu em alguns jantares meio abatido, com olheiras, então ele tá preocupado, né? Ele tá preocupado com o amigo e ele fala, não posso deixar, né, desse jeito que tá, eu preciso fazer a minha parte aqui, né? Não desistir dessa amizade, como eu falei, né? Tentar manter a conexão, né? Enquanto isso, de mim continua, né, oscilando, né? Então ele e o Yoongi tem uma conversa muito legal nesse capítulo, né? Sobre a questão de terapia, como é que foi a experiência do Yoongi, como é que foi a experiência, como é que acontece, né, essa parte, porque a gente fala muito, tem muito meme, né? Vai para terapia, né? Mas não é fácil, gente. É um processo para você achar um profissional que vá te agradar, né? Ou que vai ter uma conexão com você, porque querendo ou não, você vai ter que conversar com uma pessoa, né? Exatamente. E dependendo do assunto, essa pessoa pode estar mais aberta ou não, né? E a gente tem que... E essa conversa aqui, eu achei... Travei tudo. Eu acho que essa conversa foi muito, 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 muito importante para os dois, sabe? Foi muito legal e foi muito esclarecedora para quem está lendo também. Eu acho que foi muito educativa. Exatamente. E é isso, né, gente? A gente também tem que considerar que a gente está falando aí de um contexto de um país onde não se fala muito sobre saúde mental, né? E muitas das vezes é considerado assim, uma vergonha, né? Você assumir que você precisa de terapia, que você, tipo assim, é que nem a gente já falou alguns episódios para trás, né? Aquela coisa do, eu não sou doido, eu não preciso de terapia, mas não é isso, né? Uhum. Gente, o que foi isso? Meu celular, desculpa. Falei, velho, ela tá dando uma bronca no cachorro. Fala no povo. Ai, meu Deus. Tá bom, vai. Continua aí. Eu não vou cortar, vou deixar desse jeito. Erro de gravação ao vivo. Ao vivo. Pois é, né? Foi muito, 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 muito importante, assim, né? E o Jimin, com essa evolução aí, ele tá começando a se abrir para essa possibilidade, né? Ele também resolve conversar com os amigos dele com relação ao Tae, né? Porque ele fala, cara, minha vida tá quase nos trilhos, tá quase tudo dando certo, mas tem esse negócio aqui que eu preciso resolver. Os amigos dele também acham que está acontecendo alguma coisa, o Hosan que está quase perdendo a paciência, e o Namjoon fala, gente, a gente tem que dar tempo ao tempo, a gente sabe que ele vai vir e pedir ajuda, e se tiver realmente algo muito sério acontecendo e tudo mais, e né, eles estão aí, então o Jimin resolve dar um passo e convidar o amigo para o cinema, né, que o Tae tinha convidado primeiro, então ele fala,
Ai, vamos então assistir aquele filme. Ah, daí o Tay já começa cortando, né? Falando, já assisti. Nossa, que ódio que me deu nessa hora. Nessa Me hora eu aj- até entendi. Me ajuda a te Até ajudar, entendi. né? Meu Deus do céu. Inferno. Inteligência emocional, né? 4 anos. Exatamente. E aí, o que acontece, né? Ele insiste, né? Para eles irem juntos. E essa cena me cortou muito o coração, porque o Jimin acaba levando um bolo, né? Ele vai pro cinema, fica esperando o amigo e cadê o amigo? Né? O amigo não Dá aparece. um bolo. Putz, cara, vai uma crescente, Dá um né? bolo. Daí o Jimin fala, mano, tem alguma coisa muito errada, né? Fala, não, peraí. Ele me deu um bolo, ele não me atende, ele não me responde. Eu vou atrás dele, né? Como é que é aquele ditado? Já que fulano não vai até a montanha vem até fulano. Maomé. Maomé, isso. Já que Maomé não vai até a montanha vem até Maomé. Né? No caso, já que Taeyeon não vai até de mim vai até Taeyeon. E aí é que a porca torce o rabo. Nossa, tô cheio de ditado hoje. De nona ainda. A ala geriátrica tá te dando o repertório, né? Exatamente. Ai, é a frase de vó. Quem foi criado por vó sabe como é que é esse negócio. Você vai pegando os jeitos de falar da vó. Tem coisa que eu falo igualzinho a vó. Assim, igualzinho, sabe? Mas enfim, é aí que a porca torce o rabo, tá, gente? É aí que o bagulho fica muito louco. Pois Jimin vai lá, bate na porta de Taeyeon. Mas não é Taeyeon que abre a porta. Pode botar aquela música assim. Tan, 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 tan. Não é Taeyeon que abre a porta. Vou ter é que Jungkook. Vou ter que começar a fazer sonoplastia nesse podcast, né? Porque... Exatamente, pois não é Taeyeon que abre a porta. É Jungkook. E aí, minha filha, aí a sua cara vai no chão, você fica como? Surtado. Que final de episódio de novela esse, né? Nossa, total, me senti em Avenida Brasil. Que congelou a cara do JK na minha cabeça, assim, sabe? Apareceu uns glitter atrás. Exatamente. Bem assim, foi bem isso mesmo. Né? Mas assim, aí a gente começa o outro capítulo, né? Com essa cena. E essa cena é sensacional. Esse capítulo, gente, o capítulo Trilhos, é o meu capítulo favorito da fanfic. Porque acontecem umas coisas assim. Nossa, aconteceu tanta coisa que até para fazer o resumo aqui pra gente conversar foi complicado. Não, foi bem louco. Porque assim, né, o entregador de pizza chega na mesma hora em que o Jimin dá de cara com o Jungkook. Aí o Jungkook Não, é ótimo, né? paga a pizza, né? Imagina você, entregador de pizza, você fica olhando os caras se olhando pra cara. E você só quer Um cara de entregar... quem pegou a traição, né? Só me dá o dinheiro. Quero ir embora. Vou embora. Vambora, né? E aí aparece um Taeyeon dorminhoco, que tava recém-acordado, né? Chamando o Jungkook de Gook. E você fica, né? Imaginando a reação do Jimin, né? Porque você já sabia. Você, leitor, já sabia. A gente já sabia, Anne já tinha previsto, né? Que era assim, Jungkook. A gente também já tava com essa desconfiança, entendeu? E aí, meus amigos, o barraco forma. É uma gritaria para um lado, a gritaria para o outro. Os bichos faltam sair na porrada, né? E é aquele problema também, né? Porque na hora da raiva você fala coisas que você não deve. E bom, Jimin fala pro Taeyeon que Taeyeon largou dele por conta de macho, né? E Taeyeon fala, mas você também me largou por conta de macho. Eu nem tava sabendo que era por conta de macho, entendeu? E eles se xingam assim até a 15ª geração, entendeu? É um barraco homérico mesmo. E o Jimin sai de lá, assim, totalmente desnorteado, totalmente sem rumo, senta na escadinha, chora até não poder mais e liga pra quem?
Lógico, liga pro grande Porto Seguro, o amor da vida dele, que ele ainda não sabe, mas é o amor da vida dele. O nosso Ele liga pro também. Yonggi. Não, também, né? Lógico, né? Aqui é igual aquele meme do Pernalonga. Nosso amor da vida, Aham. né? Não é só o do de mim, é nosso. No coreano não existe meu, você sabe, né? Na língua coreana não existe Exatamente, meu, é só o Uri. É Uri. É nosso aqui. Uri Yonggi. Uri Yonggi. Então, assim, né, gente? E assim, o que eu consegui analisar dessa cena também, que depois eu li essa cena, daí eu dei uma pausa e pensei um pouco. Por isso que eu falo que é minha cena favorita, porque tem uma frase que o Jimin fala que o Taeyeon estava fazendo exatamente a mesma coisa que a Eunju estava fazendo. Então, toda aquela cena que se dá dele indo atrás do amigo, dando de cara com uma outra pessoa, né, que é o Jungkook, gente, ativou um gatilho enorme nele, né? Porque as cenas são parecidas, né? Então, para você entender mais ou menos como que funciona essa questão, né? É legal, foi muito, muito bom representar, muito bem representada essa parte, porque assim, você bate o olho numa coisa que é similar, né? Tipo Gestalt, né? Você já viu isso, seu cérebro já viu isso. Ele relaciona essa cena atual com uma cena que aconteceu na sua memória, ou no caso, essa cena que a gente está falando é uma cena traumática, né? O grande trauma do Jimin. E aí ele tem um gatilho emocional, né? Porque ele vê uma cena totalmente similar ao trauma dele e ele passa mal, né? Ele com certeza ia passar mal, né? Tanto que ele demora um tempo para chegar até o Yoongi, né? Para dirigir, o Yoongi fica preocupado porque ele tá dirigindo, dirigir transtornado também não é uma coisa muito boa de se fazer, né? Mas ele não tem outro apoio, vamos dizer assim, né? O Jimin não tem um apoio profissional, então ele vai atrás da pessoa que tá tentando ajudar ele ou tá fazendo esse papel por enquanto, né? Que é o Yoongi. Exatamente, né? Bom, e aí ele chega pro Yoongi, né? E ele tem uma boa conversa, né? O Jimin conta para ele tudo o que aconteceu, né? E de certa forma ele conta também, né? Que ele sentiu isso, né? Essa coisa de estar sendo, na verdade assim, ele conta que ele falou pro Taeyeon que o Taeyeon estava fazendo com ele a mesma coisa que a Eunju fez, né? Essa pequena não, essa grande traição, né? E tudo mais dele descobrir assim por alto, né? Mas ele também conta que o Taeyeon fala para ele, né, no meio da briga, que ele foi substituído pelo Yoongi, né? E que ele não foi atrás do Jimin porque ele achou que ele, beleza, se ele fez esse novo amigo cuida dele, ele não precisa mais de mim. E aí, nesse momento, alguma coisa acontece, uma engrenagemzinha roda na cabeça do Yoongi, e aí é que as coisas começam a ficar estranhas com o Yoongi também, né? O Yoongi, ele fica mais sério, ele fica mais distante, mais frio, e o Jimin fica meio perdido, né? Então, assim, não foi só uma engrenagem, não foi só um gatilho que foi ativado. Um gatilho ativou o outro que ativou o outro, né? Nossa, foi uma sequência de gatilho, assim, que minha Nossa Senhora. Né? Então, o JK chega no outro dia, né? O Jimin vai trabalhar, o JK é o chefe dele, e ele cobra, né, alguma coisa do JK, algum parecer, alguma informação além do que aconteceu, porque ele saiu lá só depois dessa briga, então ele não sabe de nada. Né? Então o JK acaba contando pro Jimin que ele e o Tae, eles estão de rolinho há 1 ano. E aí você fica, 1 ano? 1 ano? 1 ano? 1 fucking ano? Caramba, velho, que é isso aqui?
Né? E ele até incentiva de mim a tentar entrar em contato com o amigo, porque ele sabe que o Tei tá chateado com a situação, né? Porque ele ficou triste, que, né? As coisas foram todas se dando pelo momento, né? A briga, eles falaram coisas que machucaram um ao outro no momento, mas que ele sabe que o Tei tá arrependido, né? E aí a gente tem isso, né? Mas, gente, 1 ano. Eu fiquei assim, gente, caramba, se resolvam, caramba. Porque a gente não sabe o que tá acontecendo, né? A gente vai descobrindo as coisas pouquinhos, né? Exatamente, assim, a gente vai desenterrando, né? Vai vindo você puxa, é igual aquele truque de mágica, né? Você puxa um paninho, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. Você vai puxando e vai se despedindo, né? Bom, e nesse meio tempo, o Yoongi dá uma sumida da vida do Jimin, né? E o Jimin fica ainda mais confuso, porque, coitado, pense só, ele já foi abandonado e trocado, né, de certa forma, pelo Taeyeon, né? Porque ele realmente associa uma coisa com a outra, né? Associa o que aconteceu com a Yoongi com o que acontece com o Taeyeon, e de repente ele é abandonado pelo Yoongi também. Então, tipo assim, ele volta à estaca zero, né? Ele volta para de onde ele saiu quando ele conheceu o Yoongi, né? E ele fica assim completamente perdido, desnorteado, ele fica muito mal, né? Mas mesmo assim, ele insiste, vai atrás do Yoongi e ele se encontra e tudo mais, tarará, e o Yoongi ainda pergunta para ele mais uma vez: você se resolveu com o Taeyeon? E ele fala: não, eu deixei nas mãos dele, eu fiz tudo que eu podia, eu fui atrás dele, agora eu tô esperando ele vir atrás de mim, né? E o Yoongi fala: tá bom então, beleza, e fica estranho, né? E na hora de ir embora, o Jimin acaba sentindo, né, que naquele beijo que eles dão de despedida é como se tivesse realmente uma sensação de despedida, mas não uma despedida só ali, né? Só naquele momento. É uma despedida como se o Yoongi estivesse saindo da vida dele, né? Everything is falling apart again. Nossa, eu fiquei bem chorosa nessa parte. Eu fiquei bem. Essa coisa de beijo com gosto de despedida, ai, me dói tanto. Foi muito triste, assim, né? E assim, coitado de mim, né? Todos esses problemas, ele vai recorrer aos amigos dele. E aí ele descobre que o Hoseki também brigou com o Tae, né? Perdeu a paciência, né? Uma hora acaba a paciência, né? E o Hoseki teve seu limite. Namjoon já tá mais de boa, né? Namjoon é muito zen nessa fanfic. Nossa, o Namjoon, ele é um poço de calmaria, né? Incrível. O mundo tá... Ele é literalmente aquele meme do cachorrinho que tá no meio da fogueira, assim. Ele tá fine. Assim, this is fine. É ótimo essa fic. Ele até fala: ai, gente, vamos dar um tempo. Tem a cabeça dura. Daqui a pouco ele já volta normal, não sei o quê, não sei o quê. E, né? Só uma nota aqui que... Eu não sei vocês, ouvintes, mas eu acho que o Namjoon, da vida real, é estressado 100%, 24 horas por dia. Por dia. 7 dias por semana. Ele sempre parece que ele tá preocupado com alguma coisa. Mas eu acho que ele tem os momentos que ele consegue relaxar. Acho que ele aprendeu isso, teve que aprender. Mas ele é muito estressado. Tem uma cara de pessoa estressada. Exato. Não, ele tem mesmo. Ele tem cara, na verdade, assim, ele tem cara de quem é muito estressado, mas é mais implosivo do que explosivo, sabe? Então, tipo, ele guarda muita coisa pra ele. Só que o problema das pessoas que fazem isso é que chega uma hora que elas não aguentam mais e elas explodem. E eu acho que nesse momento ele fica bem estressado, que ele fica muito estressado, que ele tá guardando muita coisa, ele explode. E deve dar um pouquinho de medo, assim, né? Porque eu conheço e convivo com pessoas assim. Eu sou uma pessoa assim, e eu sei como é que é a reação das pessoas à sua volta. Quando você é uma pessoa que guarda muita coisa e de repente você explode. Todo mundo fica tipo, meu, caralho, o que rolou? Não sei se tem a ver com relação ao zodíaco. Tem semana que eu acredito, tem semana que eu não acredito. Mas assim,
Virginiano gosta de se estressar, né? Eu acho que virginiano Não, gosta. virginiano ele já nasce estressado, né? É de natureza, assim. Um grande beijo a todos os meus amigos. Um grande beijo a todos os meus amigos virginianos, né? Um grande beijo a Janku e Namjoon, né? Mas assim, amigos, vocês já nasceram estressados, né? Vocês já nasceram assim. Porque o virginiano, ele tem uma coisa assim com perfeccionismo, né? Ele tem tudo que ele faz, ele tem que ser perfeito. Não é à toa que o Jungkook nunca vai lançar a mixtape dele a essa altura. Porque assim, gente, ele já refez essa mixtape 1 milhão de vezes e nada dele lançar. Os meninos tudo vão lançar mixtape e o Jungkook não vai lançar. Eu já tô vendo já isso acontecer. Pra mim é tristeza, porque eu queria muito, mas assim, Jungkook, vamos, né? Se solta um pouco mais, deixa a vida acontecer. Não precisa ser tudo perfeito, meu filho. Vamos tentar relaxar. E para terminar o episódio, mais uma vez, gente, essa reta final, ela foi assim, Avenida Brasil, sabe? Cada episódio que acabava, na minha cabeça vinha aquela cena final da Avenida Brasil, a cena congelada, assim, de alguma coisa acontecendo. Bom, na cena final deste capítulo, Jimin recebe ligação de quem? Isso mesmo, da Eunju, da ex-mulher dele. E aí você fica, meu Deus do céu, o que essa doida quer? O que aconteceu? Oi, aqui é a Randy, com o seu lembrete para você tomar água. Estamos passando por uma onda de calor no nosso país, por isso a hidratação é muito importante. Agora vamos para a segunda parte do nosso podcast. Pois é, né? Nossa, eu li rapidão esses últimos capítulos justamente por causa disso, porque eu queria ver o que se dava com relação a questão do Jimin com o Taeyeon. Assim, apesar do Yoongi ter dado uma sumidinha, eu já tava com fé de que eles iam conseguir se resolver. Mas assim, eu tava, né, na ansiedade. E aí chega mais essa ansiedade aí da Eunju, que é, né, que faz uma ligação, ele meio contrariado aceita essa ligação, ela insiste para que eles se encontrem pessoalmente e deem um ponto final na história deles, uma coisa que o Jimin não quer fazer, porque não é fácil, né, gente? Você conversar com a pessoa, ter uma conversa séria e tudo mais, principalmente uma pessoa que você guarda tanta mágoa, né, né? Mágoas e traumas e tudo mais. Mas ele fala assim, não, eu tenho que ser adulto e tenho que fazer isso, né? Tenho que fazer, vai ser bom para os dois, né? De alguma maneira, né? Então ele faz o que é certo, que ele busca apoio, apesar dele não ter o Yoongi para apoio e o Taeyeon menos ainda, né? Porque eles estão brigados. Ele busca apoio com os amigos dele, com o Rostock, com o Namjoon, falando, olha, eu resolvi fazer isso. Mais uma vez o Namjoon posto de calmaria aqui, falando assim, nossa, eu fico muito feliz por você, você sabe que a gente tá aqui pra você, meu irmão. Eu leio as frases do Namjoon dessa fic desse jeito, na minha cabeça. Tudo bem, você sabe que a gente vai te dar o apoio, se você precisar, você vai lá em casa, sabe? A gente come uma coisinha gostosa, traga uma coisinha do grande coração. É assim que eu escuto o Namjoon na minha cabeça nessa fic. Paz. Bom, mas aí finalmente a gente ouve o lado da Eunju, né? Que até então a gente só tinha tido a visão do Jimin nessa história toda, né? O que ele entendeu, o que ele viu, ele nem deu chance dela se explicar. Acho que não tinha muito o que se explicar, né? A explicação estava bem óbvia. Até entendo o Jimin. Não tinha muito o que explicar, né? A explicação estava ali, viva, com 2 bracinhos e 2 perninhas ali se mexendo, né? Chorando alto. Então, assim... Mas aí a gente escuta o lado da Eunju, né? Não é uma coisa assim que dê, assim, você fala, nossa, não, realmente é compreensível. Teve uma certa dose, me desculpem aqui, vou ter que falar, teve uma boa dose de mau caratismo da parte dela, né? Porque, assim, gente, vamos combinar, a partir do momento que você está num relacionamento com uma pessoa, o relacionamento pode estar uma merda, mas você, antes de fazer qualquer coisa, você fala com a pessoa, né? Então, assim, pelo amor de Deus, vamos ser conscientes aí, né? Vamos ter responsabilidade afetiva com os outros.
E ela explica que o casamento dele já estava passando por um momento difícil, é, e tudo mais, que ela não estava precisando de um apoio. Aí ele descobre que o atual dela, na verdade, ele não era melhor amigo dela na adolescência, ele foi namorado dela na adolescência, né? Então ela contou, a mentirinha já começou daí, né? Que ele não era amigo e tudo mais. E bom, ela se viu sozinha, sem ele, com um amigo ali dando todo o apoio, tarará. Um dia eles saíram para beber e tudo aconteceu, né? Não só ela ficou com ele, como ela engravidou do cara. Meu Deus, que puta irresponsabilidade, né? Uhum. Gente, gente, que mulher burra. Porque assim, já é burra de trair uma pessoa, né? Eu já acho uma burrice. Ela já é burra por fazer isso. Mas ela ainda comete a burrice maior ainda de, numa noite, conseguir engravidar do cara. Entendeu? Então, assim, né? Puta que pariu. Desculpa. Eu sempre esqueço. Meu Deus. Desculpa. Xinguei, mas é que não deu, gente. Não deu. Foi muita burrice pra uma pessoa só, né? E aí, até a gente conversando aqui, né? A Randy comentou que ela ficou pensando na filha dele, né? Na verdade, assim, eu queria falar, né? Porque, né, realmente é uma sequência de erros que essa mulher faz que, né? Pelo amor de Deus, né? Porque, assim, ela até teria sido até melhor ela terminar com o Jimin estar lá no exército do que ter feito o que ela fez, né? Exatamente. Porque... e aí, assim, né? Ela tem uma filha, essa filha vai crescer, com certeza vai descobrir o que aconteceu, tipo, porque não tem como esconder essas coisas em família. Essas coisas você esconde até um tempo, depois destampa a panela, né? Mas você imagina você chegar à conclusão que você, tipo, é fruto de não só de um acidente, vamos dizer assim, mas também de uma traição, né? Triste. Um acidente de uma traição, né? Aham. Né? É bem kármico isso aí, né? Pesado, achei bem pesado, né? Deus abençoe o bebê dessa mulher. Bom, mas assim, ela quer o perdão do Jimin, e isso eu achei uma coisa interessante e importante, né? Porque ela fala isso pra ele, eu sinto que a gente não fechou esse ciclo e eu preciso fechar esse ciclo. E o próprio Jimin reconhece que é uma coisa que ele também tem, né? Eles sempre foram muito parecidos nesse ponto, de precisar fechar ciclos. E eu acho que isso é uma coisa que é importante para todo mundo, né? Ciclos que não se fecham são feridas que potencialmente podem se abrir a qualquer momento, né? Como se você ficasse para sempre ali com um band-aid e toda vez que você tira esse band-aid, a casquinha vem junto e a ferida reabre, né? Só que o problema da ferida ficar fechando e abrindo, fechando e abrindo é que ela vai ficando problemática, né? Ela se torna problemática fisicamente para você. E assim são as feridas emocionais, né? Se a gente não resolve as coisas, se a gente tem coisas mal resolvidas e ciclos não fechados, isso vai impactando na sua vida. E ela sente que isso impacta na vida dela e na vida dele. Então ela encontra, se explica e tudo mais. E ela pede o perdão do Jimin. Só que o Jimin fala, cara, eu sou humano, né? E eu não sou um ser assim tão elevado. Não cheguei nesse nível de elevação ainda que eu consiga te perdoar. Mas vamos deixar o tempo passar, vamos deixar as coisas acontecerem e vamos ver. Me deixa pensar, né? Deixa o tempo passar. A gente não é a primeira vez que a gente fala sobre o ciclo do perdão aqui no podcast. É um tema recorrente de Vicky, pelo visto. Uhum. Mas eu acho que a execução desse ciclo de perdão aqui foi legal, gostei. Porque, assim, apesar de você sair odiando a Yeonju, você entende que ela tinha um grande amor da vida dela, que ela fez coisas erradas e que ela nunca vai se perdoar, apesar dela achar que ela vai se perdoar, ela nunca vai se perdoar por isso, porque foram uma sequência de decisões muito burras, mas que ela vai ter que conviver com isso, né? Então, essa coisa, a gente tem muito disso, né, nas histórias, de ter uma redenção dos
personagens, principalmente personagens que são tidos como vilões, entre aspas, né? Porque não é que a Yeonju é uma vilã, mas ela é uma vilã na história, né? Ela é a causa de muito sofrimento do nosso herói aqui, de Minzinho, né? Eu acho só um parênteses nisso, eu acho interessante esse tipo de vilão em história, porque ele mostra, é um vilão que mostra que todo mundo é um potencial vilão na vida de alguém. Você pode ser uma pessoa boa, você pode ser uma pessoa que vive a sua vida, não faz coisas erradas, mas para alguém, em algum ponto, você pode ter sido um vilão, né? Você pode ter sido uma pessoa que fez mal àquela pessoa, consciente ou inconscientemente, né? Então, eu gosto muito de histórias que retratem esse tipo de situação, e aqui concordo com a Randy, foi muito bem retratada, a Mari conseguiu construir isso muito bem, que essencialmente o próprio Jimin reconhece que a Eunju não é uma pessoa ruim. Ela não, ele viveu um grande amor com ela, né? Na verdade, assim, o tempo que eles ficaram juntos, eles eram muito amigos antes de mais nada, eles eram muito parceiros. Mas em um determinado ponto, as decisões dela levaram ela a tomar um papel de vilã na vida dele, né? E fazer a história dele, e fazer tudo que ele viveu com ela virar, na verdade, um trauma, né? E isso pode acontecer. Você pode ser apaixonado por uma pessoa e tudo mais, e tudo ser lindo, e em algum ponto aquela pessoa te fazer mal num nível que ela pode não ser uma pessoa ruim, mas ela se torna uma pessoa ruim para você, né? Então é bem interessante isso, e é uma colocação bem legal que ela faz e que ela constrói de um jeito muito, muito, muito bem feito, né? Muito real e muito bem feito. Bom, e aí, falando nisso, né? Tanto que o Jill termina a conversa com o Jimin falando que ele precisa correr atrás da nova namorada dele. E eu achei legal que ele não corrige ela, porque isso também mostra uma coisa, uma questão muito importante, que ele não se importa de contar nada para ela, porque ele realmente não quer mais ela na vida dele. Então, ela não precisa saber, sabe? Sabe quando você não... Tipo, aconteceu tal coisa, mas não é importante para essa pessoa saber. Então, não vou contar. Então, isso também foi uma parte assim, interessante, porque mostra muito ponto final, né? Que eles já não têm mais nada, nenhuma conexão, e que ele não quer nenhuma conexão, e nem falar sobre a vida atual dele, e mais nada, sabe? Ele menciona que tá com esses problemas, mas ele menciona mais porque ela pergunta, assim, né? Então, muito interessante, ou seja, mais uma pessoa falando assim, vai conversar com a pessoa, né? Exatamente. E aí o Jimin toma a decisão de fazer o quê? Ele não vai conversar com o Yoongi, né? Ele vai conversar com o Jin. Eu achei interessante isso. Ele recorre ao amigo de academia, né? E de almoço, e que conhece o Yoongi há muito tempo, para entender o que possivelmente está acontecendo, né? Exatamente. Eu também achei muito legal isso, né? Dele tentar entender, porque talvez ele sabe, lógico, né? Ele tá convivendo com o Yoongi, eles têm, né, um relacionamento e tudo mais. E ele sabe o perfil que o Yoongi tem, que o Yoongi não vai contar tudo pra ele, né? Aliás, demorou muito tempo até o Yoongi se abrir, ele se abrir, né? Eles realmente foram construindo aquilo aos poucos. Então ele foi na pessoa que ele sabia que, se ele perguntasse certas coisas, essa pessoa teria essas respostas, né? Poderia explicar para ele o que estava acontecendo realmente, né? Então, assim, ele conversa com o Jin explica para ele, né, um pouco do que está acontecendo, fala até engraçado que ele falou assim, ó, no primeiro momento, eu fiquei com muita raiva de você. Eu fiquei com muita raiva de você, fiquei muito, muito pistola com você. Mas tudo bem, beleza. Depois eu entendi, né? E aí a gente vai entender qual foi o sentimento através do dia, a gente vai entender qual foi o sentimento que o Yoongi teve,
né? Quando tudo aconteceu, né? Que na verdade o Yoongi, além da situação do Taeyeon pro Jimin ter sido um gatilho do que a Eunju fez com ele, o que aconteceu entre o Jimin e o Taeyeon foi um gatilho pro Yoongi do que o ex dele tinha feito com ele, né? Essa coisa dele meio que descobrir que era o outro da relação, né? Então ele meio que se tornou o pivô da separação assim, seria, né, o que seria o potencial pivô da separação do relacionamento do Yoongi com outro cara lá. Ele se tornou o pivô da separação do Jimin com o Taeyeon, né? Da amizade deles, apesar de que era uma relação de amizade, mas ele se sentiu responsável por isso, né? Mesmo o Jimin explicando que não era só isso, que tinham muitas outras coisas envolvidas, mas ele só se concentrou nessa parte. E aí, para ele, aquilo foi uma sensação horrorosa, né? De que tudo estava acontecendo de novo. Uhum. Então a gente vê aí qual que foi o gatilho do Yoongi, né? Que ele estava achando que ele era o outro, que ele estava atrapalhando as coisas e tudo mais, né? E aí né? Mais uma pessoa fala pro outro, mas você tem que ir lá e conversar, o Yoongi é meio cabeça dura mesmo. Vai lá, conversa com ele que ele vai mudar de ideia, né? É uma questão que você tem que resolver, sabe? E foi legal, foi uma participação legal do Jin, né, na FIC. Assim, ele não tem muito destaque, mas ele tem um papel bem importante nesse finalzinho, né? Sim. Né? Então a gente começa o próximo capítulo, que é um capítulo que se chama Amor, que é a resolução de todos os nossos problemas, ou quase todos, nesse final, né? Né? Que é o JK se obrigando a fofocar com o Jimin. Essa é a melhor parte, gente. Gente! Nesse momento aqui, ela reconheceu a alma de fofoqueiro desses garotos. Não, eles são tudo fofoqueiro. Na verdade, assim, porque a gente brinca aqui muito no podcast, eu e a fofoqueira, sobre fofoca. A fofoqueira sempre fala que a gente é fofoqueira e fofoqueira, né? Fofoqueira é tudo fofoqueira, gente. É sinônimo. E aí, eu achei muito engraçado que ele fala que ele se viu obrigado a fofocar pro Jimin, falando que o Tae vai falar com ele. Ele vai entrar em contato para eles conversarem e se resolverem, né? Muito bom. Exatamente. Muito bom. Não. E aí, o que acontece? O Jimin fica feliz, assim, meu Deus do céu, realmente. Ai, meu Deus, né? Vai ser essa semana. O JK só fala essa semana, né? Só que daí vai passando segunda, terça, quarta e nada. Quinta, nada. Nada. E o Jimin lá no ar já tendo, meu Deus do céu, mas que dia que vai ser isso, né? Porque... É o próprio meme do crime ocorre, nada acontece, feijoada. E aí o Taeyeon manda uma mensagem de madrugada falando assim, ai, vamos conversar, né? Vamos se resolver. Aí ele fica até mais aliviado, assim, ele vai trabalhar um pouquinho mais animado, assim, né? Tipo, yes! Sim, e bom, eles finalmente se encontram, né, e conversam. E é muito bonito, assim, como eles vão se resolvendo e olha, eu errei nisso, eu errei naquilo, eu fui injusto com você nesse ponto, não fui injusto com você nesse ponto. E é nesse momento que a gente descobre, né, o segredo do Taeyeon, qual que era o grande segredo. É que, na verdade, o Jungkook era só para ser um rolinho, era só um carinha de aplicativo que o Taeyeon tinha conhecido. Só que aí eles eram, o Jungkook era muito carinhoso, muito legal, e os encontros deles passaram de serem resumidos a encontros sexuais para encontros onde nós vamos dormir, só dormir mesmo, juntos. E eles foram, né, desenvolvendo sentimentos. Só que o Jungkook recebeu mais uma promoção no trabalho, né? Na verdade, aquela promoção que ele já tinha recebido já era referente a isso, porque o Jungkook vai ser transferido para o Japão,
né? Então, o relacionamento deles meio que não vai continuar, porque nenhum dos dois tem uma relação muito boa com o relacionamento à distância. Ainda mais uma distância de um país, né, para o outro. Uhum. E ele estava tentando aproveitar o máximo que ele podia ao longo do Jungkook e manter aquilo como uma espécie de segredo, né, para não envolver mais pessoas, né, para talvez se aquilo fosse um segredo, ele superaria, ele entende que se aquilo fosse um segredo, ele superaria aquilo mais rápido, né, quando o Jungkook fosse embora. Uhum. É muito triste essa parte, assim, porque você vê que é um Ai, sim. coitado do Tae, né? Apaixonado, gay apaixonado, fingindo que não está apaixonado. Ai, gente, é muito triste isso. Você tá com a pessoa e ter que Aham. Tem data controlar o que você sente tem data marcada e para saber que acabar. aquele amor tem data marcada. E, nossa, gente, ai, que sofrimento. Peraí que eu vou chorar tudo de novo. Ai, foi lindo, chorei nessa cena assim deles conversando e contando. E aí o Jimin finalmente conta toda a história também dele, né, da parte da descoberta e tudo mais, né? E é assim, né? Muito triste. Outra sucessão de decisões um pouco burras, né? Com relação ao Tae, porque ele podia ter conversado sobre isso, né? Algumas pecinhas vão se encaixando, né, dentro da história, né? Então a gente vê algumas menções, umas coisas, umas conversas que eles tiveram eram relacionadas a isso. Sim, exatamente. E essa resolução é muito boa, assim, é um capítulo muito bom, porque eu tava sofrendo demais. E foi de boa, assim. E aí a gente tem também a resolução do Jimin com o Yoongi, né? Ele vai atrás e ele reconhece que foi uma coisa meio do momento ali, emocional dele. Ele sabe que ele não precisava ter agido daquela forma, mas foi mais forte que ele, né? Foi uma ação repetitiva dele. E que ele também precisa. Ele fala que o outro precisa para terapia, mas ele fala também, eu também preciso para terapia. Né? Todo mundo precisa de terapia, é isso. É isso. Então, eles também têm a resolução deles, o que é um alívio para nós, né? Então, tipo, yay! Mas para mim o mais importante foi o negócio da amizade. Nesse capítulo, assim, sabe? Ah, eu acho que sim, né? Porque assim, o romance, ele Já estava é muito. encaminhado. Já estava muito encaminhado, e de certa forma também o Jimin e o Yoongi se resolverem estava ligado, né, a isso, ao fato de o Jimin e o Taeyeon se resolverem, porque muito provavelmente o Yoongi não ia aceitar continuar com ele se eles não tivessem se resolvido, né? E eu acho que é importante a gente mostrar em histórias, é uma coisa que até a Range defende muito, né? E eu concordo com ela. A gente precisa contar um pouco mais de história sobre amizade, né? Porque amizades e outros tipos de relacionamento que não relacionamentos românticos, porque eles também são relacionamentos muito importantes nas nossas vidas. Uhum. Às vezes até mais importantes do que um romance, por exemplo, né? A gente pode não viver muitos romances ao longo da vida, mas a gente vive muitos outros relacionamentos, a gente vive muitas outras amizades, né? E essas amizades, elas passam por períodos difíceis, elas passam por situações, né, complicadas, vão ter momentos que você vai amar o seu amigo, vão ter momentos que você vai odiar ele, vocês vão brigar, porque sempre vai ser uma coisa entre pessoas, e tudo que envolve pessoas tem as suas particularidades, né? Tem os seus pormenores, né? Então não é uma coisa simples, não dá para passar batido sobre isso, né? Então é super interessante a maneira como, na verdade, tudo se encaixa no final da história com esse encaixe da amizade do Jimin com o Taeyeon, né? Uhum. Então, cara, isso foi para mim muito, muito legal ver isso sendo retratado, porque e com o destaque que teve, né, nesse final de FIC, porque muitas das vezes a gente passa muito batido, né,
nessas relações de amizades, nas histórias. Uhum. Então, é tudo isso aí que a Fofiqueira falou. Concordo. Aquelas. É porque tudo que eu falei a gente já conversou antes, né? Tipo, são coisas que a gente conversa Sempre. recorrentemente. Uhum. A gente sempre tá falando sobre isso e sobre tentar fazer histórias diferentes. A Randy, especialmente, ela tem mais de uma história e histórias em andamento, em produção, que falam muito mais sobre amizade do que sobre relacionamento romântico. E é importante, né, que isso seja feito. Eu sou uma romântica incorrigível, então eu escrevo romance mesmo, tá, gente? Aqui é 24/7 romance. Mas, assim, é muito legal sair um pouco desse quadrado do romance romântico, né? E cair num romance fraternal, cair num romance... platônico, né? Uhum. Eu falo romance porque é isso, romance no sentido de ser um relacionamento, né? Entre 2, 3, 4, enfim, entre pessoas, né? Mas você sabe que eu também tinha essa ideia de que uma história tem que ter chip e tem que ter um desenvolvimento romântico entre duas pessoas. Mas o meu mindset, isso veio junto com o BTS, porque, né, a história principal que eles contam, que é a B-Universe, ela não é um relacionamento romântico. Você até pode shippar e pode fazer fics com relação a isso. Mas ela é 100% sobre relacionamentos, sobre distanciamento de amizade, porque o Jin vai morar fora, perde contato, sobre não contar os seus problemas para os seus amigos, que é o arco do Tae, que ele tem muitos problemas, mas ele não conta. Sobre até onde você consegue ajudar o seu amigo, porque o Hosuki, na história, ele tem essa questão com o abandono da mãe dele, tem esse trauma, tem a questão da doença dele e tudo mais, que é uma coisa que os amigos não podem ajudar, eles tentam, mas tá muito fora de alcance. Então são histórias que são tão válidas quanto um relacionamento amoroso, né? E se eu escrevo do jeito que eu escrevo hoje, é por causa do BTS, é por causa dessa história, por causa dessa inspiração, sabe? Esse clique, pra mim, teve esse clique. Falar assim, cara, eles estão contando uma história aqui, mas não tem essa questão, tipo, eles vão ficar juntos. Não é isso sobre a história, é sobre amizade, né? Sobre o quão importante elas são na nossa vida e como elas podem mudar o nosso futuro. É isso que fala, né? Porque o Jin se dando conta que ele pode fazer pelos amigos dele, pode mudar a vida de todo mundo ali, né? Pode mudar as vidas trágicas dos amigos, né? Exatamente. Bom, e aí a gente, no capítulo final, é um capítulo um pouco ele é mais para fechar, né, o arco da história como um todo. Eu acho muito legal, porque às vezes algumas histórias, elas terminam o arco, né, completo da história e continuam, e aí às vezes os capítulos, eles ficam um pouco cansativos, né, para quem tá lendo. Eu acho que a Mari conseguiu também fechar a história no momento certo, né? E uma coisa que eu achei muito interessante é que é um final feliz, sim, mas não necessariamente todos os relacionamentos terminam assim, um mar de rosas, né? Porque a gente tem o Jimin indo para terapia, né? O Yoongi também volta para ela, né? Eles resolvem que eles precisam fazer esse acompanhamento, inclusive até o Yoongi fala que eles não vão no mesmo terapeuta. Nessa parte eu ri, porque meu pai, minha mãe e minha irmã fazemos terapia com a mesma psicóloga. Meu Deus do céu! Mas no nosso caso é muito bom. A terapeuta ela tem um caderninho e ela vai conectando. Ela vai fazer, sabe?
Sabe aqueles painéis de detetive que eles vão ligando as línguas vermelhas? Eu tenho certeza que na casa dela ela tem um daquele pra minha família. Entendeu? Que ela vai ligando. Tipo, ó, o desgraçamento de cabeça da Giovana aqui, ele vem dessa relação com a mãe, com o pai, aí a irmã, não sei o que lá. Ai, aliás, saudades da minha terapeuta, que desde que começou a pandemia, a gente não foi mais. Mas enfim, né? Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, poxa vida. Mas no nosso caso é ótimo, porque assim, ela é muito, muito séria, zona, assim, sabe? Então, tipo assim, eu não sei nada do tratamento dos meus pais não sabem nada do meu tratamento, nem o da minha irmã, e olha que a minha irmã é menor de idade, né? Mas nem o da minha irmã, ela nunca comenta nada. Mas é muito engraçado, porque, tipo assim, tem certas coisas e certos insights que ela dá, que, tipo assim, ela não me conta, ela sabe por que eu tô agindo daquele jeito, porque a minha mãe falou alguma coisa, ou meu pai falou alguma coisa, ou a minha irmã falou alguma coisa, e ela consegue melhorar o tratamento de todo mundo. É quase uma terapia em grupo sem ser, entendeu? Terapia familiar, amei. Terapia familiar. Eu falei, poxa vida, Young, você tá perdendo a oportunidade aí. Mas eu entendo. Tem gente que realmente não gosta de misturar as coisas, né? Não se deve misturar as coisas, na verdade, é antiético da parte de um terapeuta, né? Contar do tratamento de um para o outro e tudo mais, não pode. Mas, de qualquer forma, eles vão em terapeutas diferentes, né? Bate naquilo também, né? Que cada pessoa se adapta a um tipo de Sim, de terapeuta diferente. Né? São aproximações diferentes, formas de tratar diferentes, formas de ouvir, formas de... Porque tem psicólogo que dá pitaco, tem psicólogo que não fala nada, enfim, é isso, né, gente? Tem psicólogo que te manda fazer teste. Eu já fui em todo tipo de psicólogo. Eu prefiro o psicólogo que fala as coisas. Eu prefiro o que te dá um chacoalhão, assim, fala. A minha psicóloga, tem hora que eu começo a falar as coisas, eu fico... Ela fala, tá vendo? É isso aí. Mas você tá sendo burra, Giovana. Você não percebeu ainda que você tá sendo burra? Para com isso! Aí eu, tá bom. Mentira, gente, não é assim, lógico, né? Mas é muito engraçado, porque ela vira e fala assim, peraí, isso aqui que você tá fazendo agora, você já fez há 2 semanas atrás. Por que você tá fazendo isso de novo? A gente já falou sobre isso. Você não precisa fazer isso de novo. Aí eu fico, é mesmo. E assim vai meu tratamento. Pois é. Enfim, cada um se adapta às coisas que acha melhor. Enfim, e a gente tem a primeira reunião do 7, né? É muito engraçado, porque apesar deles estarem todos conectados, e o Jim fala que ele fala, a gente é um bando de fofoqueiro. Chega a essa conclusão também, né? É um bando de fofoqueiro. Eles têm a primeira reunião deles entre os 7, no Grande Coração, obviamente, né? Que é o restaurante onde o Nandinho trabalha. E é legal, assim, porque você vê, assim, eles não são amigos, todos amigos, mas eles têm um grupo, eles acabam formando um semigrupo aí de pessoas que se conhecem entre si e acabam que se dão todos bem, né? Tanto que, já que a bomba explodiu e os Taekook viraram um casal, né? No final, né? Nas últimas aqui, né? Eles até falam, a gente podia sair, nós 4, fazer um double date, né? Um encontro duplo, assim, antes da partida do JK e aproveitar mais essas questões, né? Ou seja, conciliar, né, esses últimos momentos com o JK, mas também com o amigo de mim, conhecer o Yoongi e tudo mais, né? Bem legal. E o ponto alto... O ponto alto do capítulo, claro, que é o nome Cerejeiras, é o encontro dos Yumin, né? Que eles fazem um encontro super fofinho. Ai, sim, é maravilhoso o encontro que eles fazem. Eles vão para a beira do rio, né? Do rio Han e tudo mais. Tá na época das cerejeiras, né? As cerejeiras estão florescendo. Então, eu super entendo essa magia, porque aqui em Brasília,
a gente tem a época dos ipês, né? E aí os ipês florescem, e aí as folhas caem, e nananã. É a mesma vibe. Aí fica todo mundo, ah, meu Deus, um ipê! Eu imagino que lá é a mesma coisa, ah, meu Deus, uma árvore de cerejeira! Eu fico imaginando que é a mesma viagem, sabe? Mas é um clima super, super romântico, né? E o Jimin finalmente se declara e se entende, se reconhece bissexual, né? Ele fala pro Yoongi, tipo assim, olha, no momento eu estou completamente apaixonado. Aqui eu sou um homem apaixonado por você. Eu me descobri por sua causa. Mas eu percebo que eu também continuo gostando de mulheres, né? Se algum dia, tipo assim, se algum dia ele terminar com o Yoongi, possivelmente ele pode se apaixonar por outra mulher, né? Mas ele descobriu que também gosta de homens, né? Ele não é só Yoongi sexual. E até é engraçado porque ele pergunta pro Yoongi, e o Yoongi, tipo, não, eu sou 100% gay mesmo. Tô tranquilaço aqui. E você, Jimin, gay? E você, Yoongi, gay? Gay, bem gay. Gay. Bom, e aí a gente termina, né, com o Jimin, termina o encontro deles com o Jimin, finalmente pedindo o Yoongi em namoro oficial, né? Ele se declara e, ai, gente, chorei. Eu queria dizer que eu chorei. Que é muito lindo. Ai, para o que fizeste comigo. Ah, sim, eu acho que foi um final muito legal, assim, porque termina a conclusão dos arcos do Jimin de um jeito muito legal. Tanto o arco do perdão, da melhoria, ele consegue o emprego, a vida dele tá entrando nos trilhos porque ele consegue a vaga de emprego que ele queria na concorrente que ele trabalhava. Ou seja, eles não vão almoçar mais junto e pegar o mesmo metrô, mas, né? A gente sabe de uma coisa, a gente sabe que eles estão juntos, estão felizes e que o Jimin também descobriu coisas novas sobre si mesmo nesse processo. Eu acho que foi um final maravilhoso nesse quesito, assim, não foi um final, assim, que eu gostei. Eu não sou, é que eu já falei, né, que eu não gosto muito de final de família, de novela, e casamento, e blá, 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 e filhos e tudo mais. A gente sabe que isso pode acontecer um dia na vida do Jimin, mas eu acho que foi um final mais focado no que estava acontecendo no agora, assim, no que estava acontecendo naquele momento, assim. Então eu achei uma conclusão muito boa, assim, gostei muito. Exatamente. E aí eu volto naquilo que eu falei no começo, né? Nem todos os finais são felizes no final dessa história, né? Até porque, não é que não é um final feliz, mas não é um final clássico que todo mundo fica junto, aí se casa, aí tem filhos. Não é esse o final, né? Mas é um final muito gostoso porque mostra que o sentido que eu tive, né, desse final é que a vida deles vai continuar correndo, né? O Jungkook foi para o Japão, vai viver uma nova fase na carreira dele, e isso também é importante. O amor importa? Importa. Ele estava apaixonadíssimo pelo Trian, mas a vida profissional dele também é importante para ele. E ele sempre trabalhou muito, né? Lá atrás a gente viu conversas do Jin e do Yoongi falando que assim, o Jungkook sempre teve, apesar de não ter se formado na faculdade, ele sempre teve planos mirabolantes, né? Para a vida dele. E ele valoriza muito a carreira dele, né? Então, ele quer crescer, né? Isso também é importante. E aí eles fecham, né, esse ciclo de mudança ela fecha esse ciclo, né, de mudança de emprego. Os Yeomin se resolveram, o Hosuki e o Namjoon continuam na vidinha pacata deles, o Taeyeon com um coração um pouco partido, sim, mas assim, a história acaba ali, né? A vida deles vai continuar, né? A gente só não vai acompanhar mais, infelizmente, queria saber mais coisas, mas não vamos, né? Ou quem sabe, sei lá, né? Vai que mais resolve fazer um especial aí, só pra gente saber o que rolou depois, né? Fica aí a dica, Mari. Mas
é isso. Chegamos ao final de mais uma fanfic. Foi ótimo, maravilhoso acompanhar essa história, né? Mas a gente ainda continua com o nosso episódio e agora a gente vai pro Armcast Pergunta. Am I wrong? Falling in love with you. Tell me, am I wrong? While your other man was out there, cheating and lying, stepping all over you. Bom, como a gente está no último episódio falando de final, a gente lançou uma pergunta mais do que clássica no mundo das fanfics, que é: vocês preferem finais felizes ou finais abertos? Aqueles que você conclui o que aconteceu. Por que a gente optou por a palavra aberto em vez de final triste? Porque ninguém vai votar em final triste. Deve ter 1% do público que gosta de ver um desgraçamento no final, mas ninguém lê uma história esperando um desgraçamento no final. Então a gente optou pela palavra final aberto, que é um final assim, você tá lá vendo a história e aí você se vê mais aberto a ter uma conclusão que talvez não te agrade, né? Essa mais ou menos era a ideia que a gente tinha. A fanfiqueira até deixou um justifique sua resposta. Para dar a chance do pessoal explicar, né? Por que gosta, por que não gosta, né? Então, vamos lá para os resultados do Twitter. Sim, nos resultados do Twitter a gente teve 96% das pessoas preferindo um final feliz e só 4% preferiram um final aberto, né? A gente, inclusive, teve um comentáriozinho aí da @LittleBearTSZ que falou: eu já li os 2 tipos de finais e cada um tem a sua particularidade. Mas em questão de preferências, eu sou mais dos finais felizes. Gosto do sentimento de ver os personagens que eu acompanhei realizados. Então, acho que isso é um sentimento comum, né? Que até as pessoas têm, de querer se realizar através da história, né? Dá uma sensação gostosa. Uhum. Eu acho que o final que a gente viu dessa vez foi um final feliz, porque foi um final de conclusão de ciclo, né? Não é um final assim super feliz que tem, que nem eu falei, casamento, e você sabe que eles vão ficar juntos até o final da vida deles. Mas com relação ao de mim, a gente tem um final feliz que é um final de conclusão e retomada da vida dele, né? Conclusão dessa dark era, assim, né? Desses tempos sombrios. Mas assim, acho que assim, a gente sempre espera o melhor para os personagens e gosta de final feliz, mas, né, final aberto é legal. Só que poucas pessoas aceitam final aberto, né, no Twitter. A gente já vai conversar um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, no Instagram foi um pouquinho mais equilibrado, assim, não foi tão, né? Você teve mais gente que deu chance ao final aberto, sendo que então 67% votou no final feliz e só 33% votou no final aberto. Ou seja, muita gente ainda prefere aquele finalzinho de novela, né? Não é um final feliz, não é um final ruim, né? É um final legal também, mas é uma questão de preferência, né? Eu particularmente prefiro o que vai com a vibe da história. Né? Eu gosto muito de finais felizes, mas eu acho que finais abertos também são importantes porque às vezes na vida, né, a gente tem finais abertos em algumas histórias que a gente vive, né? Nem tudo se resolve ali naquele momento, às vezes vai se resolver depois, e eu acho que faz parte, né? Traz um certo realismo para a história. Bom, e a gente finaliza aqui agora o Armcast Pergunta, né? Foi o nosso segmento especial dessa temporada. E a gente queria agradecer imensamente a participação de vocês, né, nesse pequeno projetinho dessa temporada, porque assim, foi muito legal e muito divertido ver a opinião de vocês sobre alguns dos assuntos que a gente se propôs a tratar. Né? Inclusive esse do final, né? Porque assim, por que eu tava falando? Porque, né, eu já vi muita gente no Twitter brigando com o autor porque o final não foi feliz, né? Gente, né? Vamos... Por favor, né?
Tenham Por favor. senso. Tudo bem você não gostar da história porque você queria um final feliz, mas nem todas as histórias têm um final feliz. E nem sempre dá para dar um final feliz para algumas coisas, né? Se o mundo estava se encaminhando desse jeito, né? Só lamento. Por isso que tem até fanfiqueiras e tem até tags falando sobre este final é feliz, esse final não é feliz. Para avisar. Mas eu acho que é um grande spoiler. Você lê, né? Mas não... Acho que acaba um pouco com a emoção da leitura, mas tudo bem, né? Com a graça. Entre todas as enquetes que a gente teve, a gente recebeu quase 200 votos nesse mês aí que a gente ficou fazendo as nossas perguntinhas, né? Foi um engajamento incrível para nós, que a gente ainda está começando, né? A gente agradece todo mundo que participou, né? Sim, e a gente fica muito feliz, né, que vocês estejam participando diretamente da construção desse podcast, né? Afinal, como a gente fala desde o começo, é um podcast de ARMY para ARMY, né? E a gente ficou muito feliz com esse resultado, ficou muito feliz de vocês participarem. Então fiquem ligadinhos, porque o ArmyCast Pergunta termina nessa temporada, mas temporada que vem vai vir um novo segmento por aí, hein? E agora vamos aos comentários do Twitter, na nossa hashtag ArmyCast. Como virou de praxe aqui, a gente tem os comentários da própria escritora, a Mariana, no @Yuntai, que começa. Gente, se semana passada eu deixei uma thread quilométrica aqui, hoje vocês vão precisar me perdoar, mas eu vou falar menos. Eu estava caminhando enquanto ouvi o podcast e não pude anotar tudo o que eu quero dizer, então eu vou falar mais de uma maneira geral, né? Primeiro de tudo, ela falou que espera que a gente se cuide direitinho e tome água, né? Ela também está tomando a água dela, a gente está tentando se cuidar e desejou melhoras para as nossas famílias também, que a gente cuide das nossas famílias. Estamos tentando neste momento difícil, né? Mas a gente agradece a consideração, tá, Mari? Ela também fala, é muito bom, como autora, ouvir outros falando do que a gente escreve, né? Realmente, né? A gente sempre escreve esperando por comentários, imagina um podcast, né? No início dessa temporada eu estava transcendendo demais ouvindo a voz das pessoas desconhecidas falando da minha história. Achei uma experiência muito doida, obrigada por proporcionarem isso. Se a gente pudesse, a gente proporcionava para todo mundo, mas a gente é só duas e a gente tem trabalho, então a gente só pode escolher... É o que dá, gente. Só algumas fanfics, né? Mas sintam-se todos abraçados, fanfiqueiros. Eu planejo de verdade continuar acompanhando vocês. Eu nunca fui de ouvir podcast, porque acho que não tenho uma atenção necessária para ouvir um. Mas dá para ver que vocês se dedicam ao que fazem e é muito divertido ouvir tudo que vocês têm a dizer, não só sobre as fanfics. Muito obrigada, Mari, que você considera nossas opiniões relevantes também, né? Que a gente não tá só falando bosta. Importante, eu achei importante. No finalzinho da parte dos comentários, vocês falaram sobre a visão ocidental, né? Que a gente tem sobre a cultura deles e como isso sai nas fanfics, e eu fiquei pensando que eu adoraria ouvir um especial do podcast falando nesse assunto. Pode acreditar que a gente vai falar mais sobre esse assunto sim aqui nesse podcast. Porque é uma coisa que me incomodou às vezes enquanto eu lia fanfics, não só do BTS, mas também dos animes que eu vejo. Claro que não dá pra gente saber tudo, né? Nem eu sei, nem nós aqui do ArmyCast sabemos, porque todos somos brasileiros aqui natos, né? Nunca estivemos no continente asiático e muito menos fizemos intercâmbio, viagens, qualquer coisa, né? Nesse sentido. Então, tudo que a gente tem de conhecimento é mídia, né? A gente não está inserido na cultura, né? Igual ela falou, e pesquisar é uma forma de demonstrar respeito. Eu acho que sim, gente. Tanto quanto fã,
como fã, quanto escritor, pesquisar uma forma de respeito, né? Com relação. Que a gente nem comentou, né? Mas a Variety. Essa revista, ela tem um approach muito legal nas matérias que eles fizeram com o BTS, mas eles fizeram um erro danado cultural e de escrever o nome deles em vermelho, e na cultura coreana isso não se faz, né? Então, por isso que a gente bate na tecla da pesquisa, né? Principalmente culturalmente. Né? E continuando aqui, sou suspeita demais para falar, mas vou sentir falta dessa temporada. Ainda nem saiu o último episódio e eu já estou fazendo drama, né? Vê só. Obrigada por mais uma semana e espero de coração apertado a próxima segunda. Ai, gente, acabou. Triste. E aí ela deixou menção honrosa da parte que ela mais riu, né? Que foi o membro honorário do Black Eyed Peas, pérola da fanfiqueira, né? Porque me sinto um pouco assim, apesar de estar mais perto da geração Z. Não sei mexer no TikTok e a essa altura tenho medo de descobrir como é que se mexe. Pois é, gente, a gente tá falando em TikTok, a gente tá batendo, né, a cabeça na parede para descobrir o que a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer algumas coisinhas bem legais aí no futuro. Nos sigam lá. Um beijo, Mari. A gente tá tentando. Um beijo, Mari. Muito obrigada, tá? Pelos seus comentários quilométricos. E agora a gente fica no aguardo da nossa tão esperada entrevista na próxima semana. Um beijo e até lá. É isso, Mari. Muito obrigada por participar ativamente dessa temporada, né? A gente fica feliz que você tenha ficado feliz, né, com todos os nossos comentários, as risadas, as brincadeiras que a gente faz, tenha visto elas com um coração leve, né? Tenha sido tão acessível com a gente o tempo todo, né? E a gente já se encontra para a nossa entrevista, sim, viu? Teremos entrevista e vai ser muito, muito, muito legal falar sobre essa temporada com você. Um beijo enorme. Passamos agora para os comentários da @Wibobona, né? Que fez até pipoca essa semana para ouvir a gente. Eu achei incrível. Que delícia. Né? É uma delícia, achei ótimo. Achei uma excelente ideia, inclusive. Ela contou que viu a performance de Spring Day, né? Que foi de chorar, realmente a gente morreu de chorar, né? Falou sobre o fato do Jimin estar agindo como se for tudo um sonho, não me acorde, eu preciso flutuar, pois quem sonha precisa acordar. Só quem sonha precisa acordar, né? Disse que os Yeonmin de Volta à Primavera são completamente goals de relacionamento, né? Na maior parte do tempo, realmente eles são uns fofos, né? E ela acha que sofreu mais com os Jimin do que com os Yeonmin, né? Uhum. Que foi uma dor enorme quando eles brigaram, né? E realmente a gente falou, né, isso aqui, que às vezes a amizade dói mais do que o relacionamento, né? Elogiou o meu bom gosto de escolher Young Forever como álbum favorito. Gente, mas assim, bom gosto de acompanhar o BTS, né? Eles não têm um álbum ruim, um álbum que você fala assim, nossa, esse álbum aqui nem uma música prestou, né? Nem não dá pra engolir esse álbum. Não, qualquer álbum que você tiver como favorito, o bom gosto estará associado, né? Pediu encarecidamente pra gente beber água. Estamos bebendo água, viu? Inclusive eu mando recadinhos pra gente beber água. E falou que tá tudo bem ter espírito de velha, porque ela é dos anos 2000, né? E não faz a menor ideia como funciona o TikTok. E que tá sendo bem humilhada pelo TXT, que viraram reizinhos do TikTok, né? Eu nunca vi um grupinho ser mais TikTok do que aqueles 5. E foi isso. Muito obrigado, tá? A gente tá curtindo muito seus comentários. Toda semana você tá aqui também, né? A gente fica feliz de você estar acompanhando, fazendo até pipoquinha. Adorei. Quando o episódio sair, vou fazer que nem você também. Porque eu não sei se você sabe, mas eu e a Randy a gente escuta, né? Depois que a gente publica também. Não só para ver o que a gente pode melhorar no podcast,
mas também para aproveitar o produto do nosso trabalho, né? E a gente fica muito feliz que seja empolgante a esse ponto, né? De você fazer uma pipoquinha tal qual como se fosse assistir uma série, ver um filme, né? Isso é muito legal e muito gratificante pra gente, tá? Um beijo enorme e obrigada pelos seus comentários. E fica ligadinha que essa temporada ainda não acabou, hein? Um beijo, a gente aguarda você para a próxima semana, viu? Bom, a @HannahDtown também deixou seus comentários. Ela deixou o episódio de hoje, foi muito bom, né? O episódio da edição passada. Primeiro, queria desejar as melhores para as meninas, a gente agradece, né? Ela também teve uma semana difícil por causa do TCC. Força, amiga, que é só uma fase na vida, você quase morre, mas passa, tá? O discurso dos meninos na ONU foi como um abraço caloroso. Acho que foram palavras que vieram no momento certo para muitas pessoas, né? Ela deixou, eu achei muito interessante vocês estarem analisando os sentimentos do Jimin na fanfic, reforçando a importância de cuidar da saúde mental. Inclusive, é o meu tema do TCC. Nossa, que legal! Então, temos uma pessoa que está estudando psicologia e escutando eu falando bobeira aqui, porque eu que estudei psicologia, gente, eu sou da pitaco. Quando li essa fic, só queria embrulhar o Jin em um cobertorzinho, né? Amo essa sequência de capítulos da fanfic, porque elas mostram o início do relacionamento, né, do Xiumin, e ficou com boela demais, né? Foi um surto atrás do outro, né? O episódio passado foi muito gostosinho nesse quesito mesmo. E repito, os Nanseok são os pais que sempre quis ter, me adotem. Para finalizar, só queria dizer que eu entendo a Range perfeitamente. Eu sou uma ARMY ou T7, né? Mas sou muito fã da carreira individual do Yoongi. Inclusive, eu precisei fazer a minha versão da fanmade daquela mixtape do caralho, né? Então, Hannah, eu quero uma cópia também, tá? Pode mandar aqui na minha casa. Ficou muito bonita. Ela mandou uma foto. Ficou muito, 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 muito bonita a versão CD. Ai, gente, big hit. Melhore, né? Você podia lançar... Gente, não precisa lançar aqueles álbuns com 400 mil fotos. Faz um CDzinho assim, versão econômica, capa de plástico mesmo, aquele case de plástico, né, de CD tradicional, assim, eu já ia ficar feliz, gente. Lança esses CDs, pelo amor de Deus, eu compraria todos, né? Muito obrigada pelos seus comentários, viu, Hannah? Um beijo. Hannah, obrigada pela participação. Você chegou nessa temporada, né, através da FIC, mas a gente espera que você esteja curtindo e continue acompanhando a gente, apesar dessa temporada não ter acabado ainda, mas que você continue aí nas próximas, que a gente ainda pretende trazer muita história legal, né? E divertir vocês um pouquinho, ser o pontinho de desestresse da semana. Um beijo enorme. E para finalizar o comentário da nossa querida @AnneAcrux, que começou pedindo desculpa porque esqueceu, né? Na quinta passada ela estava ouvindo o podcast, né? E não deu parabéns para Randy. Então ela mandou um parabéns atrasado agora para ela, mas que ela tinha esquecido de dar no episódio passado. Bom, e aí ela continuou falando que depois do último Armycast ela foi continuar lendo. Foi um surto atrás do outro que ela não estava acreditando. O Xiaomin se amando foi tudo para ela. Você fala Yoongi e ela grita cavalheiro. Mano, poxa, ele é perfeito. Pai multiplica. Achei importantíssimo ressaltar que um relacionamento não cura um trauma, não cura uma depressão. Ajuda, mas não cura. É um processo demorado e é necessário ajuda profissional nessa parte. Amei isso estar nessa fic, que tô amando mais que tudo. Depois da conversa do Yoongi com o Jimin, lembrando ele que ele ainda é um ex-soldado, né? Depois da conversa do Yoon com o Jimin, lembrando que ele ainda é um engenheiro, ela percebeu que gradativamente o ex-soldado foi sendo trocado por engenheiro, né? O termo. E foi lindo, devo dizer. O Tae e o Jimin brigando foi de partir o coração. Ela já tá assim... que não tem como o Tae estar assim só por macho. Tem que ter algo mais que está acontecendo com ele. Ao mesmo tempo, admirou de mim pela postura dele, né, de não pressionar o Tae e nem sair contando que descobriu que ele não viajou e tudo mais, né?
mas ela disse que estava sentindo que os dois estavam segurando uma bomba com todas essas coisas e que uma hora ia acabar a explodir. E ela, sinceramente, não estava preparada para o que estava por vir. A gente também não estava, né? Tanto que a gente morreu de chorar. Ela continuou, eu tô tipo, mentira que agora vocês têm um TikTok. Amo, assim, entrei tem pouco tempo, ainda sou uma porta, mas vamos que vamos. Olha, você não tá sozinha, a gente tá aqui apanhando horrores do TikTok. Ela falou também que espera que nós duas estejamos melhores, que as nossas famílias estejam bem, que ela sabe o quanto que é difícil produzir quando as coisas não vão bem e que a gente sempre entrega um conteúdo repleto de qualidade que ajuda a gente nos dando a animação, alegria e informação. Então, eu agradeço muito as duas e precisando estamos aí. Bom, gente, a parte dos comentários da Anne talvez tenha sido cortada, então a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui. Acontece quando você está gravando à distância. Mas de qualquer forma a gente agradece muito os comentários que você deixou, Anne, sempre presente aqui, né? Nosso ouvinte de carteirinha, como eu disse. E estamos sempre esperando você por aqui, viu? Semana que vem pode ficar ligadinho que a gente vai estar de volta. Um beijo. Um beijo, Anne. Muito obrigada pelo desejo de aniversário. Espero você na semana que vem, em todos os episódios, como sempre. Pode ficar tranquilo que um dia a carteirinha chega aí. Olha, pessoal, não sei vocês, mas eu amei ler De Volta à Primavera nessa temporada. Cada episódio foi incrível de se gravar e os capítulos ainda mais incríveis de ler, assim, foi tudo maravilhoso. Nossa, sim, Randy, eu amei cada segundo. De Volta à Primavera é uma fic que é realmente especial e eu acredito que a Mari estava bem inspirada quando ela escreveu, hein? Com certeza. Você sabe que eu sempre fico curiosa com o processo de produção das coisas, né? Oh, se sei. A gente sempre fala sobre isso nos nossos bastidores e, é claro, na nossa entrevista com os autores. E é por isso que na semana que vem a gente vai trazer a Mari aqui para a gente comentar mais, né, a autora da FIC, para a gente ter um bate-papo bem legal sobre a fanfic e também sobre o universo e discutir mais ainda os pormenores dessa super história aí, dessa história maravilhosa. Exatamente, e como nas outras temporadas, vocês também podem participar dessa entrevista, deixando as perguntas que vocês querem fazer para ela na hashtag ArmyCastEntrevista ou mandando uma DM no Twitter. Ou também uma DM lá no Instagram, tá, gente? Vocês podem deixar uma mensagem de voz no nosso canal lá no Anchor. Então, se você acessar o anchor.fm, tem um botãozinho lá de gravar mensagem. Você habilita o microfone e consegue deixar a sua mensagem, a sua pergunta e a sua voz pode aparecer aqui. Exatamente. E claro, como a gente sempre fala, não deixe de contar pra gente o que vocês acharam desse episódio e do final da FIC na nossa hashtag ArmyCast no Twitter ou também na DM do nosso Instagram. Não esqueçam de seguir a gente no @ArmyFixPodcast em qualquer uma das 3 redes sociais que estamos agora. O Twitter, o Instagram e o TikTok. Pode ser que você veja mais as nossas carinhas no TikTok. Então siga a gente lá. Na próxima segunda estaremos de volta com mais um ArmyCast para vocês. Um beijo. Espero que tenha dado tudo certo esse episódio. Um beijo, até lá, gente. Um beijo, gente. Até semana que vem. 손을 내밀어줘 save me, save me I need your love before I fall 손을 내밀어줘 save me, save me I need your love before I fall